Você não encontrou este vídeo por acaso. E se chegou até aqui, existe uma razão muito específica para isso. Poucos têm acesso a este tipo de mensagem, e menos ainda conseguem permanecer até o fim. Não é superstição, é sintonia. Você foi atraído até aqui porque existe algo no seu campo mental e energético que o diferencia. Algo que desperta apenas em determinados momentos da vida e que, se não for nutrido, pode desaparecer tão rápido quanto surgiu. Os antigos chamavam de selo do escolhido. A ciência moderna, quando tenta explicar, fala de padrões raros de atividade cerebral. Na interseção entre essas duas visões está o seu maior tesouro: poderes mentais ocultos, adormecidos, esperando para serem despertados. E hoje, vamos caminhar por essa ponte entre o oculto e o que a neurociência começa a vislumbrar, para que você descubra se realmente carrega dentro de si a marca que distingue os raros dos comuns. Se essa mensagem tocar algo dentro de você, inscreva-se agora e escreva nos comentários: "Eu reconheço o chamado". Assim, saberemos quantos compartilham desta mesma jornada. Há um detalhe que poucos percebem. Os chamados poderes ocultos da mente não surgem de uma hora para outra, nem aparecem de forma espetacular como nos filmes. Eles se manifestam de forma sutil, em pequenas intuições que se confirmam, em percepções que parecem ir além do óbvio, em momentos em que você sente que está no lugar certo e na hora exata, mesmo sem saber explicar o porquê. Para a neurociência, essas experiências muitas vezes são associadas a padrões incomuns de conectividade entre áreas do cérebro. Certos estudos mostram que pessoas altamente intuitivas ativam regiões ligadas tanto ao raciocínio lógico quanto à percepção emocional quase simultaneamente. Um fenômeno raro, mas poderoso. No ocultismo, esse estado é descrito como uma ponte aberta entre o consciente e o inconsciente, permitindo que informações profundas subam à superfície da mente desperta. Se você já viveu algo assim, talvez tenha notado também que não é constante. É como se houvesse portas internas que se abrem apenas em condições específicas e que, se não forem cuidadas, se fecham novamente, deixando para trás apenas a lembrança de uma sensação extraordinária. O sinal número 6 da nossa lista está justamente ligado a essa habilidade. A capacidade de perceber conexões invisíveis entre eventos aparentemente isolados. Não se trata apenas de coincidências, mas de reconhecer padrões que a maioria ignora. Quem carrega essa marca aprende a enxergar a vida como um conjunto de fios entrelaçados, onde cada acontecimento é parte de um desenho maior. E quando você começa a enxergar esses fios, inevitavelmente começa a se perguntar: se tudo está conectado, o que mais pode estar se revelando para mim sem que eu perceba? Em segundo lugar, encontramos algo que poucos percebem em si mesmos: a sensação constante de não pertencimento. Não se trata de isolamento social comum, mas de uma impressão profunda de que o ritmo do mundo não é o seu, como se estivesse sempre um passo à frente ou alguns passos atrás, nunca exatamente no compasso das massas. Na visão espiritual, essa sensação é como um lembrete silencioso de que você não veio apenas para repetir padrões, você veio para quebrá-los. Alan Watts costumava dizer que, quando nos sentimos deslocados, é porque estamos aqui para ajudar a criar um novo padrão de realidade. E esse descompasso não é defeito, é sinal de missão. A neurociência observa que cérebros altamente criativos e sensíveis mostram padrões de conectividade diferentes. São mentes que processam informações de forma mais ampla, absorvendo nuances que outros sequer notam. É como ter antenas internas, captando frequências que não são emitidas nas rádios comuns. Esse deslocamento pode ter feito você duvidar de si.
Mas aos olhos do iniciado, ele confirma que você está sintonizando algo que ainda está por vir. E essa sintonia não se constrói forçando. Ela cresce como um campo invisível, preparando você para reconhecer a próxima chave. Na terceira posição está uma habilidade silenciosa, mas transformadora. A leitura invisível das intenções humanas. Não é apenas sentir o clima de um ambiente. É como se seu corpo e mente percebessem vibrações que escapam à lógica. Você pode não ter palavras para explicar, mas sente quando algo não está alinhado, mesmo que todos à sua volta pareçam convencidos do contrário. As antigas tradições chamavam isso de discernimento espiritual, ou o olho do coração. No Egito Antigo, era associado ao olho de Horus, símbolo de proteção e de visão além da aparência física. Para Jung, é a manifestação do inconsciente coletivo tocando a superfície da sua consciência, enviando mensagens sutis que nem sempre passam pelo raciocínio lógico. A neurociência já detecta que o corpo humano possui microexpressões e variações sutis de voz e postura que o cérebro processa sem que você perceba conscientemente. Esse radar interno é ativado de forma mais intensa em pessoas com alta sensibilidade e empatia, criando uma espécie de sexto sentido treinado pelo tempo e pela experiência. No início, esse dom pode parecer um fardo. Você detecta falsidade onde todos veem cordialidade. Percebe manipulação onde outros só enxergam carisma. E isso pode isolá-lo, pois nem sempre é possível explicar o que você sente. Mas, quando amadurecido, esse talento se torna uma bússola confiável. Ele permite que você se afaste de armadilhas antes que elas se fechem e se aproxime de oportunidades que para outros passariam despercebidas. E é justamente essa habilidade que começa a preparar o terreno para o próximo sinal, um dos mais raros e valiosos que alguém pode carregar. Na quarta posição está algo que poucos cultivam conscientemente, mas que, quando desperta, muda toda a sua forma de interagir com o mundo, a capacidade de transformar dor em força. Não é sobre ignorar ou fingir que não dói, é sobre transmutar. É pegar a matéria bruta das suas experiências mais difíceis e, com paciência, lapidá-la até que se torne combustível para seu crescimento. Nas tradições alquímicas, este é o verdadeiro significado da transmutação do chumbo em ouro. Não se trata apenas de um processo físico, mas de uma metáfora para a evolução interior. O chumbo é a experiência densa, pesada, cheia de medo. O ouro é a consciência expandida que emerge quando você atravessa e integra essa dor. Carl Jung, ao falar sobre o processo de individuação, alertava que não há iluminação sem encarar a própria sombra. Ele sabia que o inconsciente guarda não apenas nossos traumas, mas também chaves de poder. O que muitos chamam de cura é, na verdade, um reencontro com partes de si que estavam escondidas, esperando serem reconhecidas. A neurociência confirma que experiências dolorosas moldam profundamente a estrutura do cérebro. Pesquisas mostram que pessoas que enfrentam adversidades desenvolvem conexões neurais associadas à resiliência, à capacidade de resolução de problemas e ao pensamento criativo. É como se cada cicatriz interna se tornasse uma antena para captar soluções que outros não enxergam. E aqui está o detalhe que diferencia esse sinal nas pessoas de aura rara. Elas não só superam as dificuldades, como também as transformam em algo útil para os outros. Essa energia de superação transborda, inspirando, curando e até modificando a energia de quem se aproxima. Por isso, esse sinal é um divisor de águas. Ele marca a passagem do ego ferido para a consciência madura, capaz de reconhecer que as batalhas mais duras são, na verdade, iniciações disfarçadas. E esse entendimento abre espaço para o quinto sinal, que mergulha ainda mais fundo no território dos raros.
O quinto sinal que identifica uma aura verdadeiramente rara é a habilidade de perceber o invisível. Não me refiro apenas ao que a visão física não capta, mas ao que está escondido nas entrelinhas de um gesto, nas pausas de uma fala, no silêncio de um ambiente. Pessoas com este dom não apenas sentem, elas decodificam. Na tradição mística, isso é chamado de clarividência sutil, um estado de percepção ampliada em que a mente se torna um radar para captar nuances que passam despercebidas para a maioria. Em termos psicológicos, Carl Jung descrevia algo semelhante ao falar das funções intuitivas, que permitem perceber padrões antes que eles se manifestem de forma concreta. A neurociência tem outro nome para isso: processamento inconsciente acelerado. Estudos mostram que o cérebro recebe bilhões de estímulos por segundo, mas a maior parte não chega à consciência imediata. No entanto, para pessoas com alta sensibilidade perceptiva, essas informações são integradas de forma mais rápida e profunda, gerando insights que parecem pressentimentos ou premonições. Imagine entrar em uma sala e, em poucos segundos, saber quem está incomodado, quem está feliz, quem está escondendo algo. Não porque alguém contou, mas porque seu sistema perceptivo captou microexpressões, variações na respiração, alterações mínimas na energia do lugar. Esse sinal é um presente e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Quem o carrega precisa aprender a filtrar o que percebe para não se sobrecarregar. Sem preparo, essa sensibilidade pode gerar ansiedade, confusão ou até isolamento. Mas, quando cultivada com consciência, se torna uma ferramenta poderosa para orientar decisões, proteger de armadilhas e, principalmente, guiar outras pessoas no momento certo. O mais fascinante é que, em muitas tradições antigas, esse dom era considerado a marca de alguém que estava pronto para receber instruções mais elevadas. Era como se o despertar dessa percepção fosse a senha que abria as portas para o próximo nível de iniciação. E é justamente nesse ponto que nos aproximamos do sinal mais profundo de todos. O que vem a seguir é o traço que une todos os outros e revela, sem margem para dúvida, se a sua aura é de fato uma das mais raras que existem. O sinal mais poderoso, aquele que poucos desenvolvem, e que distingue de forma definitiva uma aura rara, é a consciência plena de si. Não apenas saber o que você quer ou o que sente, mas ter clareza sobre quem você é quando todas as máscaras caem. Essa consciência não se conquista com livros ou técnicas rápidas. Ela nasce de um encontro profundo com a própria sombra. Aquilo que Jung dizia ser a parte oculta, reprimida ou negada da nossa psique. Segundo ele, não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é nesse processo de encarar o que normalmente evitaríamos que a verdadeira força é forjada. Nas escolas iniciáticas, esse momento era comparado à travessia de um portal. O discípulo passava por provas simbólicas que não mediam apenas coragem física, mas sobretudo a capacidade de permanecer íntegro diante das próprias fragilidades expostas. Era a alquimia interna, no seu estágio mais intenso, transformar o peso em impulso, a dor em sabedoria, a dúvida em certeza silenciosa. A neurociência moderna oferece um paralelo intrigante. Pesquisas sobre metacognição, a habilidade de pensar sobre o próprio pensamento, mostram que pessoas capazes de observar suas emoções e pensamentos sem se confundir com eles têm níveis mais altos de resiliência e adaptabilidade. É como se, ao desenvolver esse observador interno, o cérebro criasse novas conexões que o tornam menos reativo e mais estratégico diante dos desafios. Quem alcança esse estado não vive à mercê do caos externo. Ao contrário, é como se carregasse um eixo interno inabalável, capaz de manter a calma em meio à tempestade e a lucidez em meio ao ruído.
Não significa ausência de medo ou tristeza, mas a capacidade de atravessar esses estados sem perder o próprio centro. Esse é o ponto onde todos os outros sinais se encontram. A empatia profunda, a intuição refinada, a sensibilidade energética, a percepção do invisível. Tudo isso se amplifica e se alinha quando você sabe quem é no nível mais essencial. E essa clareza cria uma energia tão coerente e magnética que atrai situações e pessoas alinhadas ao seu caminho, ao mesmo tempo em que afasta o que não serve mais. É por isso que esse sinal era tratado como um segredo reservado apenas aos mais preparados. Porque uma vez que você desperta para ele, não há como voltar a ser quem era antes. Você passa a enxergar com outros olhos, a falar com outra voz, a agir com outro peso no mundo. E cada passo dado a partir daí ecoa não só na sua vida, mas na de todos que cruzarem seu caminho. Se ao ouvir isso, algo dentro de você ressoou profundamente, talvez você já esteja nesse limiar. E a verdadeira pergunta agora é: o que vai fazer com essa consciência? Você acabou de atravessar um caminho que não é comum. Poucos têm acesso a esse tipo de reflexão e menos ainda permanecem até o fim. Se você está aqui agora, é porque algo dentro de você reconheceu cada um desses sinais, ou pelo menos sentiu o chamado para desenvolvê-los. Lembre-se, não se trata de ser melhor do que os outros, mas de se tornar mais fiel ao que você é de verdade. A aura rara não é um título, não é um troféu. Ela é consequência de um processo interno de alinhamento, de autoconhecimento e de coragem para olhar para dentro, mesmo quando isso assusta. Talvez, enquanto ouvia, você tenha se lembrado de momentos em que sentiu essa força silenciosa em si. Talvez tenha reconhecido padrões, sensações ou intuições que sempre estiveram presentes, mas que nunca havia nomeado. Isso significa que a semente já está aí. Agora, depende de você nutrir essa energia e permitir que ela cresça. As antigas tradições diziam que, quando alguém desperta para sua verdadeira natureza, inevitavelmente se torna um farol para outros. Não porque tenta convencer, mas porque sua própria presença passa a irradiar algo que não pode ser explicado, apenas sentido. E agora eu quero saber, desses 6 sinais, qual é o mais forte em você? Ou qual deles você sente que precisa desenvolver mais? Deixe seu comentário e compartilhe sua experiência. Você pode descobrir que há outros aqui mesmo trilhando um caminho parecido com o seu. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos como este. E lembre-se, cada vez que você dá um passo consciente nessa jornada, o universo responde. O próximo passo é seu.